toda glória, todo louvor, em nome do Senhor Jesus, amém? 1 Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 1 em diante, em nome de Jesus, amém? Eu quero estar compartilhando algo com os irmãos neste culto de doutrina, amém? Que eu tenho certeza que será muito útil para a nossa boa conduta no meio de todos, né, irmãos? No meio, nesse século 21, no meio dessa última geração, né? Aleluia. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 1, diz assim: semelhantemente vós, mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido. A mulher tem que ser sujeita, não é escrava, tá, irmãos? Ser sujeito é estar na obediência ao seu marido, mas jamais ser escrava, amém? Para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra, considerando a vossa vida casta, ou seja, em prudência, na santidade, né? Em temor. Quantos perderam, né, irmãos, a santidade, o temor? O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro e na compostura das vestes. E o homem, né, encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso. O homem de Deus tem que ser manso. Não é briguento igual muitos estão por aí não, irmãos. Amém? Tu nem pisou no calo dele, tu não precisa nem pisar. Imagina se pisar, né? Mas você nem pisou no calo dele, ele já está brigando, já está briguento, briga por qualquer motivo e é desinquieto. Mas olha só, o homem tem que estar encoberto no coração, incorruptível de um trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus. As mulheres se adornavam assim, na pureza, na castidade, e estavam também sujeitas ao seu próprio marido. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem, e não temendo nenhum pranto, nenhum espanto. Igualmente vós, marido, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coherdeiros da graça e da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. O marido tem que sempre que honrar a mulher, né? Principalmente, claro, na hora do relacionamento, na hora que está entre quatro paredes, né? Somente o casal e Deus. O marido sempre tem que procurar honrar a sua esposa e coabitando com o consentimento da sua esposa, né, irmãos? Em nome de Jesus. E a mulher, obediente ao marido, né? Obediente ao esposo, não contendeira, não rebatendo, né, com o seu marido. O marido fala uma coisa, ela rebate. Aí o marido fala outra coisa, ela rebate. Tem muito ministério por aí que não é o marido que está de frente, é a mulher, né? O marido está ali como pastor presidente, mas a mulher manda em tudo. A mulher troca a cortina, troca a tinta, põe no banco as pessoas, os membros, dá pitaco, dá palpite, dá tudo. E é ela quem administra a igreja. Aí o marido está frouxo e não consegue puxar. Eu encontrei com um rapaz aí esses dias aí, para trás, e o rapaz é da igreja, me reconheceu e falou: pastor, eu sou de lá de uma igreja, de uma pastora, e a pastora, falou o nome do lugar lá que eu esqueci.
Só que eu era porque eu estou lá na pastora, a pastora sabe, a pastora é mansa, a pastora é prudente, é correta. Eu fui 8 anos de um ministério de pastor mesmo. Só que quem mandava no ministério do pastor era a missionária, era a esposa dele. Porque o pastor mesmo não fazia nada. Fiquei 8 anos lá. 8 anos. E ali quem decidia as coisas na igreja era a esposa do pastor. Quem fazia isso ou aquilo ali na igreja era a esposa do pastor. O pastor não tinha pulso firme. E aí eu olhei para ele e falei assim: rapaz, e aí você não aceitava ser pastoreado pelaquela moça lá, pelo pastor, que não era pastor, né? Que era a esposa dele que pastoreava. E aí você saiu e foi ser pastoreado por uma pastora agora. Que adiantou o quê? Eu falei, então o que o pessoal vai dizer? Que tu combateu, indagou para não ser pastoreado, porque quem mandava na igreja era a mulher, e acabou que tu falou, bateu, saiu e foi ser pastoreado por a pastora. Aí ele já ficou meio assim, sem entender. Falou, não, mas a pastora ela sabe que não tem pastor. Ela fala, irmão, eu sei, irmão, que muito, né? Eu não queria ser pastora. Eu não queria ser pastora, mas, né, nós estamos aqui, a obra caiu na minha mão. E ali vai indo, né, irmão? Aí quando vê, eu falei, rapaz, vamos ver, né? Aí acabou de chegar no nosso destino lá, que ele me deixou lá na farmácia. Falei, mas não está batendo não, né? Não está condizendo não, porque ele bateu, lutou tanto para no final... Saiu da igreja, não, porque eu não aceito que não sei o que, quem está mandando na igreja é a mulher do pastor. Aí saiu da igreja e foi ser pastoreado pela pastora, por outra pastora. Mas não dá para entender, tem coisa que não dá para entender, né, irmão? Aleluia. Mas, amém? A mulher não pode usar de autoridade com o seu marido. A mulher não pode exercer autoridade com o rebanho, a menos que o Senhor lhe mande uma mensagem para a igreja. Aí quem está falando na autoridade é Deus, não é a mulher. Porque Deus pode levantar uma profetisa e usar de autoridade, mas é Deus, não é a mulher. Amém? E isso não é ser machista, não. Isso aí não é ser machista, né? Não. Isso é Bíblia, isso é palavra. Amém? Cada um no seu devido lugar aonde Deus, o Senhor, estabeleceu. Aleluia. Aleluia. Amém? E o homem também não deve tratar a mulher como escrava também não. O homem tem que tratar a rainha, a princesa da sua casa como uma princesa, como uma tal. Ser o provedor, o mantenedor depois de Jesus. Debaixo do guarda-chuva de Deus está o homem com uma responsabilidade de nutrir, de prover, de tratar bem, de ser o mantenedor da casa e tratar a sua esposa como uma princesa, como a rainha do seu castelo. Eita glória, amém? Não é tratar a mulher como escrava não. Vamos embora, mulher, já está pronta. Aleluia. Tem que auxiliar, tem que ajudar. Tem que dar um buquê de rosa de vez em quando, né? Um buquê de flores de vez em quando, uma caixa de bombom. Se tu vê que a varoa está engordando um pouco, não dá bombom. Não dá doce. Se tu vê que ela está já... Não vou dar doce não. Aí tu não compra o bombom, a caixa de bombom e o doce. Segura aí. Amém? Mas leva ela para comer uma pipoca, um algodãozinho doce, né? Ô, irmão. Segura, ué. Se tu vê que a mulher... você é o varão, tá nutrindo a tua esposa. Se tu tá reparando, tu não vai falar com ela também. Não vai abrir a boca, né, varão? Em nome de Jesus. Senão tu vai estragar o dia da mulher. Mas se tu observar e notar alguma coisa, peraí, não vou parar de dar caixa de bombom para minha varoa, vou segurar um cado. Amém?
Aleluia. E aí incentiva, vamos caminhar, vamos fazer uma caminhada romântica. Pega a mulher, vai lá subir a colina, né? Vai subir a pedra da tartaruga com a mulher. Vamos no monte orar, filha. Vamos buscar junto, caminhada romântica, né? Aleluia. Incentiva a varoa a perder umas calorias. E o homem também, que está começando também a engordar, a mulher também segura um pouco. Não vai deixar o varão passar fome, mas também segura um pouco também, né? Na panela de pressão, no caldo, né? No mistério ali, né, irmão? No guisado, né? Aleluia. Porque o homem chega em casa, já tem janta pronta, tem almoço pronto, tem marmita pronta, e daqui a pouco o banho está pronto, todo mundo está pronto. Amém? Aí quando vê, o café também está pronto. Aí o homem não sabe nem o que vai comer direito. Sai comendo tudo, engorda mais, né, irmãos? Aí, aleluia. E é um cuidando do outro, amém? É um cuidando do outro. Principalmente o marido deve cuidar da esposa. É um cuidando do outro, um ajudando o outro. A mulher é para ser ajudadora, cuidadora dos filhos, cuidadora do marido. Amém? Em nome de Jesus. E o marido cuidando da esposa. Um dos maiores patrimônios, que mulher não é patrimônio, né? Mulher não é patrimônio para ser falado assim. Mas uma das maiores responsabilidades e conquistas que Deus deu para o homem é a sua família, a sua esposa. Que está contigo até a morte, amém? Não é igual esses homens que estão por aí não, que casa aqui, separa ali, já está no segundo, no terceiro, no quarto casamento, falando, minha esposa. É esposa coisíssima nenhuma, porque a primeira ele prometeu até a morte. Aí a segunda ele também promete até a morte. Aí vem a terceira, ele também promete. Quando a morte chegar para buscar, fala, quem que eu busco então? Peraí, tu prometeu 3? Quem que eu levo? Quem que é tua? Tu me prometeu 3, velho. Tá aí a primeira, a segunda, até a morte tá confusa de tanta lua de mel que esse camarada tá fazendo. Aleluia. Até o anjo da morte fica confuso, não sabe. Peraí, mas quem que é tua? Quem que é? Não, é a primeira? Aleluia. Oh, glória a Deus. Amém? Oh, glória a Deus. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia. A palavra de Deus, irmão. Amém? E olha só que interessante que nós vemos aqui na Bíblia. A mulher, ela deve se vestir em traje honesto, com pudor. Coisa que não está tendo mais nas igrejas hoje, pudor. Pudor é sem ser vulgar. A mulher de Deus, ela pode ser linda. Ela é linda, a mulher de Deus. O homem de Deus também é lindo, a coisa mais linda que Deus fez, amém? Aleluia. Ainda mais quando está cheio de Deus. Ainda mais quando está cheio da unção de Deus. Mas a mulher de Deus, ela pode ser linda sem ser vulgar. A mulher de Deus, ela pode ser linda sem ser lasciva, sem estar transmitindo sensualidade, olhar púdico, sem estar transmitindo tropeços pecaminosos e pensamentos de intenção. Apesar de que hoje nós estamos num presente século em que a mulher, por ela já ser mulher, ela já é cobiçada naturalmente. Antigamente já era terrível. Hoje, então, nesse século, então, quanto mais pudor a mulher tiver, principalmente a mulher de Deus, quanto mais modéstia, simplicidade e pudor a mulher de Deus tiver, melhor. Amém? E eu digo mesmo, quanto mais pano tiver na saia, melhor. Quanto mais pano tiver tapando o seu corpo, melhor. Porque tudo da mulher hoje, irmão, ainda mais nesse século, esse século que está um século terrível. É o fim dos tempos. Tudo na mulher hoje é cobiçado. É sinal de fetiche para o homem. Principalmente para esses homens aí que estão sem Jesus. E muitos aí dentro da igreja, que outrora prega a palavra de Deus, mas só Jesus na causa depois que sai do altar. Aleluia. Está achando que está no tempo de Salomão. Está achando que está no tempo de Davi, de bigamia, poligamia. No tempo, né, irmãos? Só Deus na causa. Amém? Nós estamos no fim. Então isso é a mulher de Deus. E outra coisa, a mulher de Deus, ela não deve ser vaidosa.
Nem o homem de Deus também não, irmão. Isso serve para o homem também. Olha aí, ó. Não com ouros, com pérolas, com vestidos preciosos, igual você vê aí no troféu imprensa. Esse troféu que tem por aí, o troféu imprensa aí, essas noites de gala. Lá em Hollywood, onde o crente está imitando Hollywood, eles botam os melhores vestidos, caríssimos, chegam no seu carro de luxo. Aquele vestido de 2.000, de 3.000, de 4.000, de 5.000, 6, 7, 8, 9, 10, vai embora. Vai embora. Aonde você vê aí a mídia dando aval, a mídia inclinando e falando, não, dando prestígio para esses cantores famosos por aí afora, essas pregadoras famosas, que andam no salto, tinindo com passo, tentando ser a estrela do evento, tentando ser a estrela, a famosinha do evento. Não é isso que Deus quer para a mulher de Deus, não, irmão, está aqui, ó. Nem na compostura das vestes, nem trajes caros, nem ouro, nem pérolas, nem vestidos preciosos. É Bíblia, não adianta falar, não, mas isso era só antigamente, meu irmão, eu fico com a palavra, foi falado aqui. Vai obedecer o homem ou tu vai obedecer a palavra? O homem pode dizer que tu pode ter uma veste de 3, 5, 10, 20 mil. Um terno do Cristiano Ronaldo, um vestido cheio de pérola, cheio de ouro para você desfilar na passarela no tapete vermelho. Mas a palavra de Deus diz que a mulher tem que ser simples. Eu fico com a palavra. É a palavra de Deus. Nem ouro, nem pérola, nem vestido precioso. Olha só, nós estamos falando aqui de Novo Testamento. Nós não estamos falando aqui, não, porque isso aqui é a lei de Moisés. Cadê a lei de Moisés aqui? Cadê a lei de Moisés aqui, irmão? Hã? Isso aqui é Novo Testamento. Pedro, chegando aqui no Apocalipse, ó, Novo Testamento. E no Novo Testamento, olha só, olha com quem que ele compara que a mulher deve Deus não mandar? Com quem que ele comparou? Com quem, igreja? Sara. Aqui, ó. Como Sara. Sara é do Antigo ou do Novo Testamento? Hã? Então, como é que ele pega alguém aqui no Novo, e pede para comparar alguém do Antigo? Se vale o que está no Novo. Os teólogos não falam que tem que valer o que está no Novo? Então por que ele compara o Antigo? Aleluia. Sara usava ouro, irmão? Sara usava brinco, colar, braceletes, pedras preciosas. Usava, irmão? Depois que Sara começou a servir verdadeiramente o Deus de Abraão e andou com Abraão e obedecia, Sara era obediente. Quer ver o que é obediência? Estava lá Abraão, correto? Abraão estava lá, ó, fazendo seus afazeres no campo. De repente chegou 3 anjos e visitaram Abraão. Quando aqueles 3 anjos visitaram Abraão, que Abraão reconheceu, Abraão foi correndo até Sara. O que ele falou para Sara? Filha, amor, prepara agora, rápido, amassa aí ovo, bolo, farinha, porque a gente tem que fazer um café que chegou aí 3 na mesma hora. Tá pensando que Sara fez cara feia? Para quê? Visita essa hora. Tá pensando que Sara olhou e falou, já falei, agora vai lá fazer tu, vai para a cozinha. Sara na mesma hora. Pode deixar, amor, é para já. Como oficial, dona do seu território, aonde ela dominava. Mas por quê? Só a mulher que tem que ficar na cozinha? Será que é isso? Não. É porque ali era o território dela. Ela era a chefe daquele lugar e obedecia ao seu senhor Abraão. Na mesma hora ela já levantou, foi correndo, já pegou a farinha, pegou os ovos e começou a amassar ali, a fazer aqueles pães para poder preparar para aqueles 3 ali que estavam chegando. Obediência e precisão. Obediência e precisão.
Estou te falando. E aí? Então como é que essas mulheres hoje que são tudo autoritárias, se pede para fazer uma coisa, rebate, se pede para fazer uma coisa, aí o casamento começa a descer ladeira abaixo, fala, o diabo está entrando, está me traindo. Aí, em vez de lutar pelo casamento, já pede a carta de divórcio, já pega outro homem, e anda toda desengolçada, sem as suas firmezas, sem as suas convicções firmadas na palavra, alicerçadas em Deus. Como é que pode? Glória a Deus. Aleluia. E para a gente aqui caminhar para o fim. Aleluia. No frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro. A mulher de Deus não pode ter joias de ouro. A mulher de Deus não pode ter bijuteria, igual está essas mulheres aí, com brinco, com argola. Está aqui, ó, Novo Testamento. E ainda comparou com a Sara, lá do Antigo Testamento. Mas se você analisar a Bíblia, a Sara, irmão, agora eu vou fazer, olha só que eu vou descer um mistério forte aqui. A Sara é antes ou depois da lei, ou durante a lei? É Antigo Testamento. A Sara está antes aqui. Está no Antigo Testamento. Está antes da lei de Moisés, está durante a lei de Moisés, ou está depois da lei de Moisés, a Sara? A Sara está antes da lei de Moisés. Sara era esposa de Abraão. Era no tempo da circuncisão ainda. Não tinha nem Moisés. Para ninguém falar, não, cheguei era a lei de Moisés. Sara está lá no Antigo Testamento antes da lei. Agora, se você abrir Gênesis 35, você vai ver Deus ordenando Jacó a falar com o povo e com as povas, né? Com o povo todo de Israel. Tira os brincos da orelha, os braceletes dos braços, os cordão, para que o Senhor se revele e nos mostre o que há de fazer. Lá no Antigo Testamento, antes da lei de Moisés. Gênesis 35. Aí o povo foi lá, tirou os brincos, os braceletes, deu para Jacó, e Jacó enterrou lá no carvalho, lá para Deus poder designar e orientar o povo. Antes da lei de Moisés, irmão. Na lei de Moisés tem também? Tem também. Êxodo 33, Deus falando com Moisés, falou assim para Moisés, Moisés, se eu uma hora olhar para esse povo e a minha ira subir, eu mato esse povo no meio do caminho. Porque eu já vi que esse povo é povo obstinado, ou seja, povo teimoso. Vou falar só mais uma vez, tira agora os brincos da orelha, os braceletes dos braços, os cordão, para que então eu vou no meio do povo e te revele o que há de fazer. E Moisés intercedeu e ordenou o povo para tirar os braceletes, os brincos, para poder Deus designar o povo. Senão Deus ia matar o povo. Já para poder fazer um bezerro de ouro, o povo contribuiu com o quê? Brinco, bracelete. O povo, irmão, já é inclinado para isso. Principalmente as mulheres. Não estou falando aqui contra as mulheres, não, mas principalmente as mulheres. Já é inclinado para essas coisas, irmão. Isso lá no tempo antes de Moisés, no tempo de Moisés, no tempo dos egípcios. O povo já era inclinado para usar essas coisas. Até para poder fazer o bezerro de fundição, tiraram os brincos, tiraram as pulseiras e fizeram o bezerro. E aí, lá na frente, Êxodo 33, Deus falou, vou matar esse povo. Moisés, eu vou matar. Esse povo é teimoso. Aí o povo se arrependeu quando Moisés foi lá no povo e passou o recado de Deus. O povo se arrependeu, tirou o brinco, tirou o bracelete e deu. Aí, irmãos, lá na frente, Deus vai ordenar para poder juntar as ofertas, para fazer o tabernáculo e os seus acessórios, as coisas que precisava para o tabernáculo. O povo vai contribuir.
Lá na frente, depois de tomar uma repreensão em Êxodo 33. Quando chega em Êxodo 35, Êxodo 36, Deus vai falar com Moisés para arrecadar ali. O que o povo entrega para poder abençoar a casa de Deus? Brinco, bracelete, cordão. O povo tinha acabado de tomar uma repreensão em Êxodo 33. Quando chega em Êxodo 35, 36, volta o povo agora para abençoar a casa de Deus com o ouro da orelha, com o ouro do piercing do nariz, com o ouro... Ô, irmão, o povo é obstinado, é inclinado à teimosia. Mesmo Deus repreendendo, falando que não. Mas o povo, sabe por quê? Isso é espiritual. Isso é algo que está arraizado. Aí você vê uma lista em Isaías capítulo 3. Naquela época já existia piercing, meu amigo. Isaías 3, do verso 18 ao verso 23, 24. Uma lista completa e principalmente no versículo 21, quando Deus fala para Isaías assim, ó. Aquele dia o Senhor tirará os anéis, os brincos da orelha e os pendentes do nariz, diz o Senhor. Que pendente é esse do nariz, igreja? Então naquela época já tinha piercing? Naquela época já tinha? Então, veja, irmãos, o que tem acontecido, a forma que a sociedade tem sido enganada, a forma que o inimigo tem trabalhado para poder corromper a sociedade nesses usos das coisas que não agradam a Deus. E agora vamos para o Novo Testamento. Aí nós chegamos aqui no Novo Testamento. O mesmo Deus falando na boca dos profetas, dos apóstolos, para não usar essas coisas. Por que será que Deus não se agrada disso? Será que a igreja poderia... Por que Deus não se agrada disso? Amém. Ninguém nasceu assim. Por que Deus não se agrada de um acessório? Por que Deus não se agrada desses acessórios? Por quê, hein? O Senhor vai revelar naquele grande dia. Eu fico com Deus. Se Deus falou que não se agrada, Deus não se agrada, pronto e acabou. Se Deus falou que não se agrada, que a alma dele se aparta, a alma dele se aparta, pronto e acabou. Irmãos, para entrar no céu também tem suas regras. Para você viver num país tem suas regras, e para você entrar no país celestial também tem suas regras. E eu quero obedecer essas regras do país celestial. Ô, glória a Deus! Quem quer viver conforme a Bíblia? Quem quer viver conforme a Bíblia? Quem quer viver conforme a palavra de Deus? Então não se engana não. Não se engana não, esses irmãos por aí falam, não, isso não tem nada a ver não. Inventaram o brinco agora, mentira. O brinco já existe desde o de Gênesis. Não, inventaram o pó de rosto agora, mentira. Isso já existe desde a época lá de Gênesis. Quem é que pintava a cara? Para olhar para ele, para ela, tinha que abaixar o olho, porque pintava tudo. Os egípcios. A Jezabel. O faraó, para poder ser o faraó, fazia várias pinturas. Da onde que os índios, irmão, tiraram as tintas para pintar a cara? Se eles falam que inventa, a Avon pode ter sido inventada agora, a marca, mas o produto já existe há século. Como é que índio que é índio pinta a cara desde 1500, desde 1400, lá da época de Dom Pedro, de Pedro Álvares Cabral, de Cristóvão Colombo? Os índios tudo com a tinta pintada, com a cara pintada. Da onde que vem isso, irmão? E a pintura de Jezabel, da onde que vem? Aleluia. O Boticário pode ter sido lançado agora. A marca Avon pode ter sido lançada agora, há pouco tempo atrás. O nome, as marcas, mas o produto em si já existe desde os tempos bíblicos. Amém? Então não se deixe enganar não, irmão. Não deixa qualquer pastor falar, não, isso aí, para, irmão. Se está na Bíblia, não tem como questionar. Aleluia, amém? Glória a Deus. Amém. E deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar, amém? Em nome de Jesus. A palavra de Deus é bela, amém?
Eu vou cantar no céu, eu vou cantar no céu, o hino da vitória, eu vou... Davi tá batendo palma. Eu vou cantar